E aí galera, tudo bem com vocês? Então, a partir da aula de hoje, né, dessa videoaula, a gente vai iniciar os nossos estudos sobre Idade Média, tá? Então, nas próximas semanas, acredito na verdade, né, ao longo desse mês, finalzinho de abril, né, maio, a gente vai estar trabalhando esse conteúdo, que eu gosto muito, é um conteúdo muito interessante, né? Apesar de termos muitos estereótipos e certos preconceitos sobre a Idade Média, eu vou falar disso mais adiante, e a gente vai começar a trabalhar a Idade Média Oriental, né? Então, antes da gente entrar nesse conteúdo, eu gostaria de fazer algumas observações com vocês, tá? Principalmente um apanhado de aspectos gerais sobre a Idade Média como um todo, antes da gente especificamente trabalhar, né, a Idade Média Oriental, tá certo? Então vamos lá? Bom, a Idade Média é um período muito longo da história humana, quase 1000 anos, né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui, na nossa gloriosa linha do tempo, um período que começa no ano 476 depois de Cristo, com a queda da parte ocidental do Império Romano, né? Lembrando que a parte oriental do Império Romano, que vai a partir de 476 ser chamada de Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, né? Até o ano de 1453, quando Constantinopla, né, o último reduto do antigo Império Bizantino, ruim, né, conquistada ali pelos turcos otomanos, colocando fim à Idade Média. Então, praticamente 1000 anos, 10 séculos de história, então um longo período que nós vamos observar, tá? Nesse período, por exemplo, é importante, no caso da Idade Média Ocidental, a gente vai falar disso mais adiante, é o momento de formação dos estados nacionais na Europa, né? França, Inglaterra, Portugal, enfim, né? E como é um período muito longo, a gente vai dividi-lo, né? Os historiadores costumam dividi-lo em algumas etapas, né? Você tem a chamada Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é do século V até o século X e a Baixa Idade Média do século XI até o século XV, tá? Existe também a questão de um conceito novo sendo trabalhado na historiografia recentemente, que é a questão da Antiguidade Tardia. O que é a Antiguidade Tardia? Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Quando a gente olha a linha do tempo dessa maneira aqui, retilínea, né? A gente tem a impressão de que só um simples estalar de dedos, né? Pum, o Império Romano caiu, começou a Idade Média, imediatamente, né? E na verdade não é bem isso. Nós vamos começar a observar traços da Idade Média já no século final aqui, nos anos 350 para frente, né? Nós vamos perceber muitos traços do medievo já sendo visíveis aqui. Da mesma forma que nos 2 primeiros séculos de medieval, de Idade Média propriamente dita, a gente ainda vai encontrar alguns aspectos do universo romano. Então, o que é essa ideia de Antiguidade Tardia? É justamente uma fase transitória, né? Nem romana, nem medieval, vamos dizer assim. E é importante você lembrar disso aí, tá bom? Beleza? Outro aspecto que nós vamos observar é a divisão geográfica da Idade Média. Idade Média Ocidental, nós vamos trabalhar, acho que se eu não me engano é no próximo capítulo, onde a gente vai ver a formação dos reinos bárbaros, dos reinos germânicos, do feudalismo, de uma forma geral. E a Idade Média Oriental, que nós vamos trabalhar duas grandes civilizações, que é o Império Bizantino, né? o antigo Império Romano do Oriente, e a civilização árabe muçulmana, tá bom? Então nós vamos iniciar justamente trabalhando esses aspectos, né, do tal da Idade Média Oriental. Vamos começar a trabalhar o Império Bizantino, os bizantinos, tá? Bom, na Idade
Média Ocidental, né? Os reinos bárbaros, o feudalismo estava ali se desenvolvendo com força, né? Nos primeiros séculos aí do medievo. Mas essa situação ela não vai se estabelecer na parte oriental do antigo Império Romano. Essa parte oriental ela não deixou de existir com a invasão dos povos bárbaros, né? Ela não ruiu em 476. O que nós vamos observar é um rearranjo, uma reorganização e a manutenção de um poder centralizado na figura de um imperador, né? Que vai dar sequência ao Império Bizantino. Então, enquanto você tem o feudalismo, a descentralização política, né? Na Europa Ocidental, na parte oriental, você vai observar a presença, né, da manutenção dessa unidade territorial. Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês terem ideia do que é o Império Bizantino. O Império Bizantino nada mais é do que um território aqui na Península Balcânica, né, onde hoje atualmente é a Grécia, e essa parte asiática, que é a parte onde nós temos aqui os territórios onde hoje é a Turquia. Mas no auge, no ápice do Império Bizantino, os bizantinos conquistaram territórios, inclusive na Península Itálica e no norte da África. Nós vamos ver isso mais adiante no governo do Justiniano, tá? Mas via de fato, de regra, essa aqui foi a região hegemônica, né, do Império Bizantino durante boa parte da sua existência. Detalhe, os bizantinos não herdaram a cultura latina, romana. Eles utilizavam a cultura grega, né? Então, o grego vai ser a língua, né? E há uma influência muito grande da cultura grega no Império Bizantino e não da cultura romana latina. Certinho? Beleza? Os bizantinos não foram afetados pela grave crise do século III que nós estudamos em Roma, aquela crise, né, a falta de mão de obra escrava, pela paralisação nos processos de expansão territorial. Isso não afetou a parte oriental do Império Romano. Por quê? Porque a economia do Império Romano do Oriente, Bizâncio ou Império Bizantino, os nomes é a mesma coisa, né? Vamos deixar bem claro isso. Esse império não dependia tanto, né, da mão de obra escrava. A economia bizantina era uma economia comercial. Lógico que a agricultura era sim uma atividade importante. As terras pertenciam a uma aristocracia que dava sustentação ao imperador, né? Você tinha ali quase um sistema de servidão, de trabalho compulsório, mas, né, não há essa presença tão importante da agricultura como atividade econômica, e o comércio vai ser sim essa atividade econômica que norteia a organização dessa civilização. Para demonstrar isso, dá uma olhada nesse mapa. Aqui nós temos um mapa de uma das rotas comerciais mais importantes, tanto do mundo antigo como do mundo medieval, que é a tal da Rota da Seda. Rota essa que ligava, né, as regiões do Extremo Oriente com a Europa. E dá uma olhada por onde esses produtos do Oriente, seda, pólvora, marfim, especiarias, como é que eles chegavam no mundo ocidental? Qual era a porta de entrada para o mundo ocidental? Istambul, que é Constantinopla, né? Istambul é o nome turco que os turcos deram para Constantinopla. Então, a mesma cidade, que já foi chamada de Bizâncio, Constantinopla, hoje chamada de Istambul, né? É a porta de entrada desse comércio para o mundo europeu. Então, na verdade, Bizâncio ela tem uma posição geográfica extremamente estratégica nessa dinâmica do desenvolvimento comercial aí. Tudo bem? Então, por isso, por ter uma economia mercantil, comercial, a crise escravista não foi não prejudicou tanto os bizantinos. Tudo bem? Bom, apesar, né, de todo o Império Bizantino, ele dura durante toda a Idade Média. Mas, basicamente, o período de apogeu é o período do governo do imperador Justiniano, que corresponde ao século VII. Depois da morte do Justiniano, o que nós vamos observar é um longo processo de declínio, de decadência do Império Bizantino. Por quê? Porque o Império Bizantino era cercado por duas grandes civilizações que não eram cristãs, os árabes, muçulmanos, e os turcos otomanos.
né? Então, o Império Bizantino ele sempre vai sofrer a pressão, né, de dominação desses dois impérios, que também nesse período estavam em franca expansão. Então, gradativamente, ele vai entrar em declínio. Tá? Por que o governo Justiniano é importante? Porque o Justiniano transforma Constantinopla num núcleo cultural importantíssimo, artistas, intelectuais, filósofos, juristas, né, que trabalhavam no antigo Império Romano do Ocidente, trazem todo esse legado, né, do direito civil romano para Bizâncio. Então ele transforma a cidade num centro cultural cosmopolita importantíssimo. Além disso, dá início a um processo de expansão territorial, reconquistando muitos territórios que pertenciam, né, ao antigo Império Romano do Ocidente, né? Enfim, então construiu um sistema defensivo, né, as muralhas de Constantinopla. Então é um governo extremamente importante. O outro aspecto do governo do Justiniano é a formulação do Codex Juris Civilis, ou Corpus Juris Civilis, que é o direito, a tradução, né, do direito, a compilação, melhor dizendo, do direito civil romano, que é a base da formação das leis no mundo ocidental, né? Então, um legado cultural importantíssimo. Mas nem tudo foram rosas, né? Nem foram flores aí. Essa expansão territorial, toda essa movimentação cultural tem um custo. O Justiniano aumentou muito os impostos, isso provocou uma grande revolta no seu governo, que foi a revolta de Nica, né? Que foi sufocada violentamente, diga-se de passagem. Tá bom? Após a morte do Justiniano, nós temos, como eu falei para vocês, um longo processo de declínio, culminando na tomada dos territórios ali pelos árabes e pelos turcos em 1453. Uma outra questão que vale ressaltar em relação aos bizantinos é o que a gente chama de cisma do Oriente, a divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Cristã Católica Ortodoxa Grega, né? Em 1054 acontece essa separação, essa divisão. Por quê? Quais foram os elementos que provocaram esse cisma? Primeiro, a questão do césaropapismo. O imperador bizantino ele acreditava que ele deveria ser o chefe da cristandade e não o Papa romano, né? Então, essa disputa de poder entre Papa e Imperador de Bizâncio. E a querela, a disputa em relação à iconoclastia, a utilização de ícones, de imagens, né, pelos cristãos católicos romanos. Todo mundo sabe que a Igreja Católica Romana usa, né, utiliza muitas imagens, santos, enfim. E os cristãos católicos ortodoxos, bizantinos, condenavam essa prática. Então, vai haver essa separação em torno dessas duas questões, processo esse conhecido como cisma do Oriente. Os bizantinos desenvolveram uma cultura muito rica, muito diversificada, né? E um dos exemplos mais clássicos da manifestação da cultura bizantina está justamente na construção dos mosaicos, esse tipo de arte, né, que utiliza ali pedacinhos de pedra, vai como se fosse um quebra-cabeça aí, montando essas imagens belíssimas. Esses mosaicos representavam sempre, em sua grande maioria, cenas do culto católico, de uma forma geral, do próprio imperador também, né? Mas você tem mosaicos também que registram ali certos aspectos da vida cotidiana dessa civilização, tá? Um outro aspecto que a gente pode destacar da cultura bizantina é a preservação de textos filosóficos gregos, como os textos de Aristóteles, que é importante a gente ressaltar isso aí também. O desenvolvimento da ciência, da matemática, da arquitetura, né? Então os bizantinos tiveram uma cultura bastante diversificada. A gente vai encerrar por aqui, né? Esse nosso primeiro vídeo sobre Idade Média Oriental, falando aí dos bizantinos, mesmo esquema de sempre. Qualquer dúvida, questionamento ou questão, só fazer lá no nosso momento, do nosso encontro semanal. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima.